passional é uma nomenclatura para crimes cometidos por paixão ou intensa emoção, resultado de um amor obsessivo, obsessão sexual, ciúme insano e paranoia. Esses crimes podem ser realizados tanto por homens quanto por mulheres. Isso ocorre porque o homicida passional tem uma idealização muitas vezes irreal de seus parceiros, e quando não demonstram aquilo que desejam, se demonstrando distantes fisicamente e afetivamente, vivem um intenso sentimento de abandono e recorrem à violência. Qualquer um pode cometer esse ato, mesmo tendo demonstrado na vida inteira um equilíbrio mental e emocional. Os crimes passionais no Brasil têm aumentado de uma maneira bem intensa, e extraindo alguns dados do Atlas de Violência de 2019, mostrou ainda que 50% das vítimas têm entre 18 e 30 anos. Em 65% dos casos, os filhos assistem à agressão, e 15% desses também são agredidos. Vamos relembrar alguns dos casos mais bizarros e mais famosos de crimes passionais. Deles é o caso bizarro de Catherine Knight. Bem, eu não sei se estou falando o nome correto, se estou fazendo a pronúncia correta do nome, mas vamos lá. Catherine Knight, ela foi condenada pelo assassinato de seu parceiro John Charles Thomas Price em fevereiro de 2000, e atualmente ela está presa. Está presa em um centro de detenção feminino em New South Wales. Knight esfaqueou Price até a morte. Ela esfolou depois de haver esfaqueado e depois colocou sua pele em um gancho de carne. Mas esse não foi o seu primeiro crime. Em seu primeiro casamento, Knight tentou enforcar David Kellett enquanto ele dormia. O motivo? David só conseguiu fazer sexo apenas 3 vezes durante a tão aguardada noite. Eles permaneceram casados durante alguns anos, mas devido às atitudes brutais de sua esposa, acabaram se divorciando mais tarde, e ela casou de novo com John, e só durou 3 anos. Após isso, ela vai trocar ele por John Price. Outro crime passional bem famoso, Franklin Steyer Jr. Não sei se eu pronunciei o nome correto, mas ele é mais conhecido como o Garoto Lagosta. O americano Franklin Steyer Jr. nasceu com eletrodactilia, acho que é assim o nome, uma deformidade nas mãos e nos pés, que se configura pela ausência dos dedos centrais, e por vezes com a fusão dos demais, lembrando as presas de uma lagosta. Nascido nos anos 30, o menino fez parte daqueles famosos e já decadentes Circo dos Horrores americanos. Randley, ele era alcoólatra, e ainda assim ele se casou 2 vezes e teve 4 filhos. 2 nasceram com a síndrome. Tudo começou quando Dana, a filha mais velha, decidiu se casar. Muito ciumento, o Homem Lagosta, como era conhecido, ficou furioso, e às vésperas da cerimônia de casamento, em 1978, ele matou seu genro com um tiro de espingarda. Bem certeiro, né? Ele foi julgado e condenado à prisão domiciliar, já que lá nos Estados Unidos eles não tinham prisões apropriadas para o tipo de condição que Grangley possuía. Um caso muito famoso aqui no Brasil foi o caso Yoki. Inclusive, eu já fiz um vídeo sobre ele, um vídeo bem antigo. E em maio de 2012, Elise Matsunaga assassinou e esquartejou o corpo do seu marido, Marcos Matsunaga. Ele era diretor executivo da Yoki, uma popular empresa brasileira do ramo alimentício. Com as crises no casamento e a suspeita de traição, que ela até mandou um detetive investigar, e ela tinha provas dessa traição, então não era suposta traição, era uma traição confirmada, mas isso não justifica o que ela fez. Com uma garota de programa, o qual Marcos agia no mesmo modus operandi que ele agiu com a Elise. Ela também era garota de programa, então ele também traiu a esposa anterior com a Elise e depois abandonou a esposa para se casar com a Elise. Do mesmo modo que ele fez com a Elise, ele estava fazendo com essa outra moça, então ela meio que achava e praticamente já sabia que ele iria trocar ela por outra mulher mais jovem. Então, surpreendentemente, no dia 20 daquele mês, ela matou ele com um tiro na cabeça, após ele entrar na porta de casa. Assassinou e esquartejou o corpo de seu marido. A assassina foi sentenciada a 19 anos e 11 meses, e hoje está em regime semiaberto. E hoje ela é uma estrela aí das telas, fazendo documentários e séries sobre ela, protagonista da história dela, né? Então é bem recebida nas portas da cadeia. Hoje em dia, criminosos viram. Outro caso bem famoso no Brasil de um crime passional e que até voltou às telas recentemente foi o caso de Eloá Cristina Pimentel. Eloá e outros 3 amigos da escola faziam um trabalho em sua casa quando o ex-namorado de Eloá invadiu o local e fez o grupo de refém. Foi o mais longo sequestro em cárcere privado da história da cidade de São Paulo, que acabou da pior forma. Revoltado com o fim do relacionamento, Lindeberg Fernandes Alves atirou e matou a sua ex-parceira. Mas o que leva tantas pessoas a cometer tais atos? Qual a razão que leva pessoas a matar em nome do amor, do prazer ou da paixão?
irmãos, eu sou Suzane Martins e você está no Evangelho da Cruz. E hoje nós iremos responder essa pergunta. Lembrando que o vídeo de hoje é baseado aí no livro Deuses Falsos, As Promessas Vazias do Dinheiro, Sexo e Poder e a Única Esperança que Realmente Importa, de Timothy Keller. Hoje nós iremos falar sobre o capítulo 2, O Amor Não É Tudo Que Você Precisa, com base na personagem da série American Gods, a deusa do amor, a deusa da luxúria, Bilquis, a rainha de Sabá. Antes de respondermos todas as nossas perguntas, vamos voltar o nosso olhar para Bilquis, uma divindade de American Gods. Bilquis, mais conhecida como a rainha de Sabá. A rainha de Sabá, aqui na série, não é aquela que nós conhecemos. A que nós conhecemos não foi uma divindade, mas ela de fato existiu, e nós já vimos relatos dela no Antigo Testamento. Quem foi realmente a rainha de Sabá? Para que a gente possa entender por que o autor da série resolveu colocá-la como a rainha de Sabá. A rainha de Sabá, ela vai aparecer em diversas culturas diferentes, sendo a mais conhecida delas no meio do povo de Israel. E nós encontramos referências a ela no livro de Reis, capítulo 10, e em 2 Crônicas, capítulo 9. Lá no livro de Reis, vai falar o seguinte sobre a rainha de Sabá. E ouvindo a rainha de Sabá a fama de Salomão, acerca do nome do Senhor, veio prová-lo com questões difíceis. E chegou a Jerusalém com uma grande comitiva em camelos carregados de especiarias, e muitíssimo ouro, e pedras preciosas. E foi Salomão e lhe disse tudo quanto tinha no seu coração, e Salomão lhe deu resposta a todas as suas perguntas. Não houve nada que não pudesse esclarecer. Vendo, pois, a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão, e a casa que edificara, e a comida da sua mesa, e a sentar dos seus servos, e o estar dos seus criados, e as vestes deles, e os seus copeiros, e os holocaustos que oferecia na casa do Senhor, ficou fora de si. E disse ao rei, é verdade a palavra que ouvi na minha terra dos teus feitos e da tua sabedoria. Vocês podem ler toda essa passagem em 1 Reis 10, dos versos 1 ao 13, e aí na Bíblia de vocês. A rainha de Sabá também foi mencionada no Alcorão, o livro sagrado dos muçulmanos. Eles dizem que a rainha de Sabá é de origem etíope e que ela foi coroada quando tinha apenas 15 anos de idade. E assim como na Bíblia, eles também relatam que ela se encontrou com Salomão. Diferente do que está descrito na Bíblia, lá no Alcorão, no livro sagrado dos muçulmanos, eles falam que, na verdade, não foi a rainha de Sabá que foi até o reino de Israel encontrar com Salomão. E sim o contrário. Salomão, que foi até o reino da rainha de Sabá encontrar com ela, conversar com ela, já que ela era bem conhecida naquela região pela sua sabedoria, já que ela estudava muito, e também em busca de conhecer qual era a divindade que ela adorava e que ela servia. Já segundo os historiadores, Sabá, na antiga Etiópia, as mulheres e os homens possuíam os mesmos direitos, sendo facilmente a sua coroação realizada, sendo a única diferença de que a rainha não deveria se relacionar amorosamente e que ela deveria somente se dedicar aos estudos. Os historiadores realmente encontraram restos arqueológicos do antigo palácio da rainha de Sabá. Já na cultura etíope, existe uma versão que diz que Salomão e a rainha de Sabá tiveram um breve relacionamento e que gerou um filho, Menelik I. Ele teria seduzido a rainha, Salomão, e convencido ela a se relacionar com ele. E foi através dessa teoria que os etíopes da igreja ortodoxa afirmam que Salomão deu a Arca da Aliança a Menelik e que ela está guardada na igreja, embaixo da igreja. Já na série da Amazon Prime, contrariando a história da rainha de Sabá, a Bilquis é uma rainha que se alimenta da luxúria de seu povo. Quanto mais as pessoas se relacionam amorosamente e sexualmente, eles praticamente estão ofertando e adorando ela. E é tanto que ela mesma pede que as pessoas a adorem no momento do ato. Ela acaba se juntando com divindades modernas e com o garoto técnico, e decide ingressar nas redes sociais. Acontece que a adoração a divindades do amor e do sexo não é algo novo. A adoração a esse tipo de deuses sempre existiu em sociedades antigas e pagãs, como Hathor, a deusa da beleza e do amor do Egito Antigo, Afrodite, a deusa da mitologia grega e romana, Prado, outra divindade da mitologia grego-romana, filho de Afrodite e Dionísio, Hati, a deusa hindu da beleza e da sexualidade corporal, cujo nome vem de uma palavra que significa prazer. Tlaxoteol, eu não sei se eu pronunciei o nome certo, mas é uma deusa asteca da luxúria. Depravação dos povos é uma deusa da luxúria e da depravação dos povos astecas. Os homens eram assassinados em sua homenagem. Só sobre essa deusa daria pra fazermos um vídeo aí fazendo a reflexão que talvez ela esteja sendo adorada ainda nos dias de hoje, não da forma que era, mas que há ideologias que parecem adorar a deusa asteca e da luxúria e da depravação, assassinando homens, né? Vocês vão entender. Outra divindade também é Yarilo, não sei se eu pronunciei o nome correto, mas é uma deusa da cultura e da tradição da Bielorrússia. A Bíblia chega até mesmo a retratar cidades que eram voltadas à adoração dessas divindades. Locais esses que o apóstolo Paulo passou e repreendeu e teve até mesmo que relembrar alguns irmãos das igrejas fundadas por ele a não voltar aos velhos rudimentos e à adoração de deuses anteriores. Sobre isso, Timothy Keller vai nos dizer: o anseio humano pelo amor verdadeiro sempre foi celebrado em canções e narrativas, mas em nossa cultura contemporânea ela tem sido ampliada em um grau assombroso. Fazer do amor
amor um ídolo pode significar permitir que o ser amado explore e abuse de você, ou talvez cause uma terrível cegueira para patologias no relacionamento. Uma ligação idólatra pode levar a quebrar as promessas, a racionalizar indiscrições ou a trair outras alianças a fim de manter agarrado a ela. Pode motivá-lo a violar todos os limites justos e adequados. Praticar a idolatria é ser um escravo. Ele continua dizendo que, pelo que Becker chamou de romance apocalíptico, voltamos para o sexo e o romance a fim de que nos dê a transcendência e o significado que costumávamos obter da fé em Deus, discorrendo sobre o homem secular e moderno. Cita a frase de Becker e Becker vai dizer o seguinte: o que desejamos ao elevar o parceiro amoroso à posição de Deus? Redenção, nada menos do que isso. Ele ainda fala que a música popular e a arte da nossa sociedade nos convidam a continuarmos agindo assim. Então vê aí as músicas escancaradas, as músicas de funk e tantas outras músicas que falam sobre sexo e outras coisas aí rodando no nosso país. E não só isso, se a gente entrar nas redes sociais, a gente vai ver isso escancarado. Que ele continua dizendo que nos convida a continuar assim, a satisfazer a todas as nossas necessidades mais profundas de significado e transcendência do nosso coração com o amor. Cultivamos a fantasia de que se encontrarmos no nosso verdadeiro parceiro de alma, tudo o que há de errado conosco será curado. Como diz Becker, o objetivo do amor é Deus. Amante nenhum, ser humano nenhum, está qualificado para papel. Ninguém pode viver à altura disso. O resultado inevitável é a amargura e desilusão. Os jovens converteram o sexo em algo comum, fortuito e isento de compromisso. Atendendo aos interesses de igualdade de gênero, as mulheres começaram a dizer: merecemos nos divertir com a nossa sexualidade tanto quanto os homens. Há uma pressão crescente entre os colegas para envolvimento sexual sem grande compromisso emocional. Mas a pornografia é o equivalente aos espetáculos de striptease. Sexo e amor romântico não são apenas apetite, como no caso de comida. São mais significativos para nós. Quem não pode tê-lo evitará pessoas que seriam parceiras maravilhosas. Quem precisa tê-lo escolherá parceiros que não são adequados ou abusivos. Se você tem medo demais, você namora demais do amor. Ele assumiu um poder comparável ao divino, distorcendo suas percepções da vida. Kelly continua dizendo: geralmente lemos a Bíblia como uma série de relatos desconexos, cada um com sua moral, explicando como deveríamos viver. Não é assim que acontece. Ao contrário, a Bíblia consiste em uma única história, revelando-nos como a raça humana chegou à condição atual e como Deus, por meio de Jesus Cristo, veio e virá para consertar tudo. Em outras palavras, a Bíblia não nos oferece um Deus no topo de uma escada moral dizendo: se você se esforçar muito para reunir toda a sua força e viver corretamente, pode ser que ele consiga. Em vez disso, a Bíblia repetidas vezes nos mostra pessoas fracas que não merecem a graça de Deus, não buscam nem lhe dão valor, mesmo depois de recebê-la. Se assim é a grande sucessão de acontecimentos históricos em que se encaixa cada narrativa bíblica individual, então o que aprendemos com essa história? Aprendemos que a desilusão cósmica predomina ao longo de toda a vida. Você jamais viverá com sabedoria enquanto não entender esse fato. Kelly vai citar uma frase de Lewis que vai dizer o seguinte: a maioria das pessoas, se de fato aprendesse a olhar dentro do próprio coração, saberia que deseja muito, e intensamente, algo que não pode ter neste mundo. Há todo tipo de coisa neste mundo que se oferece para concedê-lo a você, mas nunca cumpre a promessa. Os anseios que surgem em nós quando nos apaixonamos pela primeira vez, ou pensamos em um país estrangeiro pela primeira vez, são anseios que nenhum casamento, nenhuma viagem, nenhum aprendizado consegue satisfazer de verdade. Não estou me referindo agora ao que comumente o que se chamaria de férias, profissões ou casamentos mal sucedidos. Falo dos melhores possíveis. Houve algo a que nós agarrávamos no primeiro instante do nosso seio, que logo se desvanece na realidade. Creio que todos sabem o que me refiro. A esposa pode ser fantástica, e os hotéis e a vista excelentes, e a química pode render um emprego muito interessante. Todavia, alguma coisa nos escapa. Lewis conclui dizendo: se descubra em mim um desejo que nenhuma experiência nesse mundo é capaz de satisfazer, a explicação mais provável é que fui feito para outro mundo, algo sobrenatural. E Kelly vai dizer que os homens usam o amor para encontrar sexo, e as mulheres usam o sexo para encontrar amor. Ela ainda vai dizer que as mulheres que transformaram em ídolo o romance e o grande casamento com o príncipe encantado acabaram escravizadas aos próprios desejos. Ela as aconselha a abandonarem a idolatria amorosa típica e adotarem a versão masculina. Todas as idolatrias escravizam. As idolatrias amorosas masculinas viciam os homens a ser independentes, de modo que possam namorar à vontade e se assumir compromisso. As idolatrias amorosas femininas, como a resenhista demonstra, tornam-os viciados e dependentes, vulneráveis à face de manipular. As duas são formas de escravidão e elas nos cegam para que não sejamos capazes de fazer escolhas de vidas sábias e as duas distorcem nossas vidas. E Kelly vai terminar dizendo: paramos de tentar transformar pessoas em salvadoras, pois temos um salvador. Isso responde à nossa primeira pergunta, o porquê leva pessoas a matarem por amor, prazer ou paixão. É a idolatria. Outro caso bastante interessante que pode explicar isso é a do serial killer famoso que ganhou até série na Netflix, Jeffrey Dahmer, que afirmava que sentia prazer em matar as pessoas enquanto se relacionavam com suas vítimas. Acontece que homicídios deste tipo não são os únicos exemplos. A libertinagem sexual que nossa sociedade moderna e desconstruída é outro exemplo. A criação de métodos contraceptivos a fim de que mulheres e homens pudessem se relacionar com quem quisesse sem compromisso, assim como a busca pela liberação do aborto, acesso fácil à pornografia sonora e visual, imagens hipersexualizadas por homens e mulheres nas redes sociais e a síndrome dos contos de fadas, desenvolvidas por garotas e mulheres que buscam desenfreadamente o príncipe encantado, que irá salvá-las, por influência, é claro, dos contos de fada. O homem que está ofertando constantemente ao Deus do amor e do prazer. Por
meio dessas ações do relacionamento sem compromisso, o pior de tudo é que os cristãos que afirmam servir e adorar o único Deus andam adorando e servindo e oferecendo sacrifícios aos deuses do amor e do prazer, satisfazendo os seus desejos carnais, cometendo todo tipo de impureza, cometendo fornicação, estourando em escândalos de adultério e homossexualismo. Práticas essas condenadas por Deus e explícitas em suas escrituras, como registrados no capítulo 5 de Coríntios, onde um dos crentes estava se envolvendo sexualmente com a mulher de seu pai, a sua madrasta. Ainda em suas cartas, Paulo vai exortar os irmãos a abandonarem as velhas práticas, pois não foi para isso que eles foram libertos. Podemos encontrar as exortações de Paulo em Efésios 2 e em Gálatas capítulo 5. Por fim, que possamos reconhecer onde estamos errados e não fazer mais. Nos despir de nós mesmos, dos nossos desejos e dos velhos deuses. Reconhecer que somente Deus pode satisfazer de maneira plena as nossas necessidades. Somente nele encontramos alegria e satisfação. Somente nele encontramos amor e salvação. Somente nele encontramos descanso e proteção. Somente nele encontramos amor genuíno. A mais bela história de amor entre um homem e uma mulher, de pais e filhos, do mundo, ainda é um reflexo borrado do amor eterno de Deus. Somente em Deus encontramos o que nos falta para preencher o coração. Repetindo a frase que eu venho usando nos últimos vídeos de Dostoiévski, existe no homem um vazio do tamanho de Deus. Voltemos então à nossa adoração, ofertas e sacrifícios, vivendo todas as nossas vidas com ações que glorifiquem a Deus segundo as Escrituras. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais desse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de ativar o sininho das notificações, de deixar o seu like, compartilhar com mais pessoas e deixar o seu comentário, que é muito importante para o canal. Que Deus abençoe e até o próximo vídeo.